E eu gostaria de, nessa noite, de falar algo que está no coração de todos nós. Quero falar sobre desejo do coração. Diga desejo do coração. Todos nós aqui temos desejos no nosso coração. Desejos que, na verdade, são desejos, são sonhos, são projetos. Pessoas aqui têm desejo de ter uma família melhor. E este desejo ele poderá ser realizado desde quando você seja lá na sua família a luz, o sal e a testemunha. Muitas pessoas aqui têm um desejo de se dar bem na vida. Só que para isso você precisa trabalhar, estudar. Outros têm o desejo de, às vezes, possuir coisas. Interessante que desejos do coração são coisas que Deus colocou dentro de nós. Mas, no meio desses desejos que Deus tem colocado dentro de nós, o diabo, por ser intrometido, ele também lança desejos do seu próprio coração para cair no nosso coração. Por isso eu gostaria de falar com você nesta noite exatamente sobre isso. Sobre os desejos. Salmo 37:4 diz que Deus satisfará o desejo do nosso coração. Diga assim, Deus promete na sua palavra que irá satisfazer os desejos do meu coração. Só que tem uma condição para isso acontecer. E a condição é: deleita-te no Senhor. Entrega-se a Ele, sirva a Ele. Deixa a sua vida nas mãos dEle. E aí Ele irá, então, satisfazer o desejo do teu coração. Só que nós não podemos esquecer também que a Bíblia diz, lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que o coração dos homens, ele é perverso e enganoso. Diga-se, o meu coração é perverso e enganoso. E a Bíblia completa dizendo mais de que qualquer coisa. Por isso eu gostaria que você abrisse os seus ouvidos para você ouvir esta palavra desta noite. Porque querendo ou não, aceitando ou não, o nosso coração, segundo diz a Bíblia, que o coração dos homens é perverso e enganoso. E Jesus ainda completa dizendo que o coração dos homens, ele é uma fonte que procede todos os maus pensamentos. E ele então coloca alguns desses maus pensamentos, que é a morte. Tem pessoas que elas pensam em morrer, elas pensam em tirar a sua vida por causa, talvez, de um desejo não realizado, não concretizado. E Jesus prossegue dizendo que também os desejos do coração dos homens, ou seja, os maus desejos que procedem dos pensamentos, entre eles está o adultério, que é uma violação da fidelidade matrimonial. E que o diabo, então, ele tem pegado esse desejo do coração, este mau pensamento que está no coração do homem, para fazer com que o homem, a pessoa, o ser humano, o homem ou a mulher, então ele venha desobedecer a Deus. E Jesus prossegue dizendo também a prostituição, que são aquelas pessoas que vendem o seu corpo por dinheiro. E aí ele prossegue dizendo os furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Por isso, nessa noite, eu quero tratar com você sobre 3 desejos.
Primeira carta de João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Nós vamos ler o versículo 16 e o versículo 17, que diz assim: porque tudo que há no mundo, diga tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Versículo 17. E o mundo passa, digo, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Quem quer permanecer para sempre? Primeiro desejo é a concupiscência da carne. Diga, concupiscência da carne. Mas o que é isso, pastor? São os maus desejos da natureza do ser humano. São os desejos que estão na nossa vida. E o versículo 16 aqui faz a referência de concupiscência da carne, referindo então sobre vida sexual desregrada, além do limite daquilo que Deus colocou. E o diabo então ele tem aproveitado para fazer com que pessoas desagradem a Deus e agradem ao diabo, dentro daquilo que o próprio Deus deixou para o desfrute do ser humano, do homem com a mulher. E o diabo então usa isto, fazendo com que a pessoa ela tem como que se fosse um monstro dentro dela, que ela não consegue de maneira nenhuma superar os seus desejos. Então, meus amados, eu e você, nós temos uma regra de fé que é a palavra de Deus. Todos nós somos conscientes de que nós temos o direito de termos relações sexuais, mas segundo a palavra de Deus nos ensina, é no casamento. Todos têm o conhecimento disto. Só que às vezes não querem assumir isso. E o segundo desejo do coração, que aqui João ele declara, é a concupiscência dos olhos. Diga, a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos é o desejo intenso de adquirir bens materiais e a ambição de comprar tudo que se vê. A ambição de possuir, de adquirir coisas, de acumular coisas. Meu amado, nós temos que entender uma coisa: Deus ele tem para nós a prosperidade, mas Deus ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Porque aqueles que têm a concupiscência dos olhos são pessoas que só contemplam vantagens terrenas, só contemplam os prazeres, é somente isso que ela quer. Só que nós devemos entender uma coisa que a palavra de Deus diz, que nós nada trouxemos para este mundo e nada vamos levar. Tem pessoas que por causa deste desejo, que é a concupiscência dos seus olhos, elas não dizimam na igreja, elas não ofertam. Sabe por quê? Porque o desejo delas é ter, é possuir. Ela diz, não, e se eu não comprar isto, se eu não fizer um pé de meia agora... Amado, o melhor pé de meia que nós fazemos é investir no reino. Jesus diz, para nós ajuntarmos tesouro lá no céu, aonde a ferrugem não corrói, a traça não corrói e o ladrão não rouba. Quando você vem no altar com o seu dízimo, a sua oferta, você está depositando na melhor poupança, que mais rende. E o terceiro desejo é a soberba da vida. Diga, soberba da vida. Este desejo, eu posso dizer que é um desejo difícil de ser tirado.
do coração das pessoas. O que é isso? A soberba da vida é o desejo de posição. Tem pessoas que elas querem estar acima de tudo e de todos. E elas fazem de tudo para estar lá. Elas pisam nos mais fracos, nos menores e até mesmo dos maiores. Elas enganam, elas trapaceiam, elas mentem, elas fazem de tudo por causa da soberba da vida. O que você tem feito para você subir na vida? Tem pessoas, meus amados, que infelizmente elas fazem de tudo só para serem promovidas. Isso é perigoso. Não fica procurando elogios, não. Faça as coisas. Porque se você fizer as coisas, as pessoas vão ver e aí elas vão te elogiar. Será que as pessoas não têm afastado de você por causa do teu orgulho? Porque alguém diz que você é bom porque você é bom. E você deixou isso subir no seu coração, como Satanás deixou o orgulho subir no coração, a ponto dele querer ser maior do que Deus. Só que nós não podemos esquecer o que a palavra de Deus nos ensina, que nós devemos fugir de tudo isso. Jesus ele disse que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Nós temos que aprender isso. É comum as pessoas chegarem, pastor, fui tão humilhado. Eu falei, amém, irmão, está no caminho certo. Oh, maravilha. Só que as pessoas não entendem isso. Porque quando você está sendo humilhada, essa humilhação que às vezes você entrega nas mãos de Deus, Deus vai te exaltar. Só que nós devemos aprendermos uma coisa. Deus deixou duas condições para nós agirmos diante de certas circunstâncias. Uma delas é nós agirmos por nós mesmos, pela nossa própria capacidade, entendimento e força. E outra é nós deixarmos nas mãos de Deus. Deus não vai impedir de você agir com a sua inteligência, capacidade e força. Se for preciso de dar no braço, só que depois tem que arcar com as consequências. Alguém chama a polícia, vai preso. Pastor, vem cá, me tirar. Não, irmão, agora paga a sua pena. Vou orar por você aqui para Deus te dar força. Porque você escolheu. Mas se você deixar nas mãos de Deus, se você estiver certo, Deus vai agir por você. Mas se você estiver errado, Deus não vai agir por você. Está entendendo isso? E nós precisamos aprender isso. Jesus é quem diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles serão o reino dos céus. Quer ser bem-aventurado? Quer tomar posse do reino de Deus? Afaste desses três desejos malignos, venenosos, que talvez esteja morando dentro do seu coração. Porque Deus, Ele tem o melhor para a sua vida, Ele tem o melhor para a tua casa, Ele tem o melhor para a tua família.